Fala galera, beleza? Tranquilo? Para a nossa aula de hoje, discussão a respeito da Guerra Civil Norte-Americana, né? A Guerra de Secessão que está ali de 1861 até 1865. E para vocês pegarem aí os antecedentes desse episódio, né? Já tem um outro vídeo no canal aí que vocês acham onde clica, né? Aquelas coisas todas, a respeito da colonização inglesa. E nessa outra discussão, né, que é um antecedente desse assunto, já tem lá as diferenças entre o projeto de norte, entre o projeto do sul, como é que cada um se desenvolve com um tipo de colonização diferente, né? O norte com uma ideia muito mais voltada para o povoamento e para a formação de uma nova sociedade, enquanto o sul naquele modelo de exploração propriamente dito. Para a gente avançar nessa questão e entrarmos aí no assunto que é a Guerra Civil, eu preciso que esses dois projetos eles fiquem bastante claros, porque isso aí é onde vai gerar a grande confusão a respeito da formação dessa nação dos Estados Unidos. E o principal ponto ele é o seguinte: esses projetos diferentes entre norte e sul, principalmente pegando o ponto em que o norte ele tem toda uma ideia de desenvolvimento industrial, uma ideia de um Estado que organiza os investimentos, e aqui ó, uma ideia de proteção alfandegária, certo? Para tentar diminuir as interferências e para diminuir a entrada de produto estrangeiro, né, principalmente aí os produtos industrializados da Europa, de serem vendidos nos Estados Unidos a um preço muito próximo do que o norte dos Estados Unidos produz, existe um projeto, existe um interesse dessa região em aumentar a tarifa alfandegária. Para quê? Para aumentar o preço, significa que o preço do produto norte-americano ali do norte, ele fica vantajoso, certo? Uma outra questão que vai ser fundamental para você sacar e se liga nisso, né? Essa ideia que foi muito construída de que o norte ele tem um projeto extremamente humanista em relação à abolição da escravidão, né? Um dos pontos, uma das campanhas dos estados do norte é colocar fim a essa escravidão. Só que o que eu queria que você sacasse? Que esse projeto, esse pensamento, essa fala, ela não é uma fala pensada para colocar o norte como uma região boazinha, né? Existe todo um interesse por trás desse projeto, por trás dessa ideia, e o que está envolvido nisso aí é principalmente a parte econômica. Qual é a ideia? De que escravo não compra produto, certo? Então a maior luta para abolir a escravidão, principalmente nos territórios do sul, né, nas regiões do sul, é de que essa população que vai adquirir liberdade, que vai adquirir novos empregos, que vai adquirir salário, passe a se tornar um mercado consumidor para tudo que o norte está produzindo. Então essa daí acaba sendo a grande intenção das campanhas da região norte, né, do projeto de governo do norte para o país. E ainda tem uma outra situação, né, que são os investimentos do Estado. Olha só, para beneficiar esse tipo de comércio, essa atividade, o projeto nortista, né, ele desejava um governo que usasse os impostos, que usasse o dinheiro do Estado para investir numa infraestrutura, né, extremamente cara, extremamente alta, mas que beneficiasse o comércio e a industrialização do norte. Que projeto é esse? Melhorar a ferrovia, melhorar a estrada, proteger o comércio, criar a taxa alfandegária mais alta. Ao mesmo tempo, né, o sul ele tem um projeto completamente diferente. O sul ele deseja aí, taxas alfandegárias mais baixas, ou o mínimo possível. Por quê? Porque como o sul ele é agroexportador, né, ele produz a matéria-prima e vende para fora, principalmente para a Europa, e o sul consome produto industrializado, quanto menos taxa, quanto maior for a concorrência entre o produto europeu e o produto do norte, por exemplo,
maior a disputa por preço, isso significa uma redução, certo? Aquela ideia da liberdade comercial, de que é a concorrência, né, é a competição, essa disputa aí que vai determinar o preço dos produtos. Então o Sul deseja tarifas mais baixas para conseguir comprar o produto, comprar o que ele precisa, com o maior número de desconto possível. Não deseja o Estado investindo nesse projeto, porque isso é caro, significa aumento de imposto, e para o Sul isso não é fundamental, isso não é necessário, né? Essas grandes obras aí, por exemplo, de ferrovia que está ligando a costa leste até a costa oeste, por exemplo, isso não é interessante para o Sul. Por quê? Porque o Sul está vendendo produto para fora, está ali pertinho, e ele quer mandar isso para a Europa. E principalmente a defesa da escravidão, que o Sul não concorda em abolir. Por quê? Porque ter escravo significa um produto barato, significa que a produção, que a matéria-prima, ela é feita no mais baixo custo possível. Isso significa um preço melhor para ser vendido. Então vão criando esses dois projetos, o projeto nortista e o projeto sulista. O grande caos dessa situação, né, o que vai ser o estopim para a Guerra Civil, vai ser a eleição do Abraham Lincoln em 1860. Porque o Lincoln ele é eleito pelo Partido Republicano, que defende essas ideias do Norte, e dentro da ideia dele, dentro do projeto dele, a principal campanha girava em torno dessa abolição da escravidão. Assim que o Lincoln é eleito, o Sul não concorda com isso, se declara praticamente independente, óbvio que não são todos os estados, né? Mas se declaram aí separados da União, ou seja, criam um governo próprio, escolhem um outro representante para ser um presidente e se tornam aí os confederados do Sul. Okay? O Norte se recusa a aceitar isso, se recusa a aceitar esse projeto separatista, e por recusar tirar as tropas, né, do governo da União da região do Sul, os conflitos militares eles se iniciam. E aí está o problema. Inicialmente, as regiões sulistas elas vão sair em vantagem. Porque qual é a ideia deles, né? Primeiro, você está lutando no seu próprio território. Então, dá para fazer aquela campanha, dá para fazer aquele discurso quase patriótico, tá ligado? Aquele esquema de defender a sua terra dos invasores, de lutar com mais amor, porque aquele que vem de fora, aquele que vem te atacar, ele tá chegando para roubar o celular e tudo mais. Então, existe aí um apelo emocional de quem está defendendo, né, da região do Sul para resistirem aos ataques, conhecem o território, porque as guerras, os conflitos, né, as batalhas, elas vão acontecer no território do Sul, ok? E a ideia deles era que estender essa guerra o máximo possível, já que eles estão lutando em casa, e quem joga em casa tem a obrigação de vencer, certo? Quem já conhece, está lá, está familiarizado. O projeto era defender aí até o norte se cansar e por a guerra estender demais, né, ficar aí muito onerosa, ficar muito cara, o próprio norte desistir. Não é isso que acontece, certo? Porque o Sul, como ele é principalmente exportador de matéria-prima e importador de produto industrializado e manufaturado, o Sul não produz armamento, não produz munição, não produz uniforme, não produz barcos de guerra, enfim, mal produz alimento para te sustentar nas batalhas, né? Então, ao longo do conflito, o Sul ele vai se esvaziando, ele vai perdendo força. Ao longo da guerra, o Lincoln ele tem uma sacada, que é a lei de abolição da escravidão, ou seja, para quê? Para desestruturar essa economia e toda essa força de trabalho sulista, né? Ou seja, o Estado abolindo a escravidão significa que esses escravos agora eles têm o direito de fugir ou de ir embora do Sul, né? Já não reconhecem mais isso, e abandonarem aí essas fazendas escravistas. Uma sacada imensa. Com o fim da guerra, o Sul é reincorporado aos Estados americanos, né? O Norte ele vence essa disputa, e essa vitória ela traz, primeiro, como consequência, e é o mais marcante de todos, né? O fim da escravidão em todo o país,
Mas essa escravidão ela não é acompanhada, né? O fim dessa escravidão ela não é acompanhada de uma integração da cidadania pela população negra, certo? Por mais que a Constituição, por mais que as emendas, né, legais colocasse aí o negro como cidadão, como tendo direitos, como tendo participação, na prática não é isso que acontece. Então, à medida que o Sul, né, vai se recuperando das consequências e da destruição da guerra, o que vai se formando aí nos estados, né, o que vai se formando nos Estados Unidos, é principalmente uma polarização da sociedade, principalmente com as ideias supremacistas, né? A ideia de que a raça branca ela é superior, de que o negro ele de fato não tem que ter participação, não é instruído, não tem condição de participar da política, do governo e da sociedade americana. E isso vai ser uma das grandes marcas da sociedade segregada nos Estados Unidos, né? Uma sociedade que separa, até por lei, esses dois grupos. Em relação ao norte, como são vitoriosos, o projeto industrial é que toma força, é que ganha aí como a diretriz da nação. Então, ao longo do restante do século XIX e o resto do século XX, o projeto industrial, o projeto expansionista econômico orientado aí, principalmente pela região norte, ele vai prevalecer, né? Inclusive, são políticas que vão interferir no restante do continente, como por exemplo a doutrina Monroe, a política do Big Stick. O que é isso? São políticas externas americanas para desenvolver esse projeto industrial, esse projeto econômico, e aqueles estados, tanto no restante do continente americano, que não atendessem aos interesses americanos, poderiam aí, por exemplo, até sofrerem interferências militares, se fosse o caso, certo? Um pouquinho desse contexto. Valeu!